e paz, meus amados irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em Cristo, nós podemos todas as coisas que Cristo nos fortalece. Então, vocês são os nossos convidados, amém? Para poder ouvir com fé a palavra viva e eficaz. Quero mandar a saudação para meus amados irmãos que já estão se conectando conosco nesta noite tão gloriosa desta segunda-feira. Meus amados irmãos lá do Rio de Janeiro, graça e paz. São Paulo também, graça e paz. Campina Grande, graça e paz. Portal do Poço, graça e paz. Graça e paz. A todos meus amados irmãos. Amém? Amém. Então, que noite gloriosa. Hoje nós iremos ouvir, dentro do tema, né, o poder da fé. Que você ouça com muita diligência a palavra, que ela tem o poder de operar sobrenaturalmente na vida de todos aqueles que creem. Glórias a Deus. O poder da fé. E você que está agora, né? Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17. Nós vamos fazer essa leitura e agradecer a Deus fazendo uma confissão de fé. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 16, diz assim: mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Foi feita essa pergunta. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Que o poder da fé dilate os vossos corações, para que você seja tremendamente galardoado por aquele que é poderoso. Alabado. Senhor e Cristo, eu sei em quem tenho crido. Tu és poderoso porque tu já fez, Senhor, muito mais abundantemente, é além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, que cremos na sua palavra. Por isso que nesta noite tão gloriosa, o Espírito da graça de Deus, que habita em nós, é poderoso para dilatar os corações, Senhor, e todos ouvirem com fé o poder da fé. Assim eu creio, e para a tua glória já está acontecendo, porque tu és fiel à tua palavra. Amém, Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Eleitos, abençoados e predestinados. Glórias a Deus. Que essa palavra de hoje, ela penetre no mais profundo de cada coração. Graça e paz, mais uma vez. Né? Glórias a Deus. Mandando uma saudação para o meu irmão eleito, abençoado e predestinado, meu irmão Marco Aurélio. Você hoje vai receber através do poder da fé, para a glória de Deus Pai. Então, graça e paz, abençoados, Graça mais e que paz. vencedores, vocacionados, predestinados, pedras vivas, filhos de Deus no Espírito, embaixadores de Cristo, com a mente de Cristo ativada, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Filho do Deus eterno, mantendo firme a confissão de fé, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Amém? Amém. Nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos em quem temos crido, vivemos em perfeita vitória e em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Em Cristo nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Que nesta noite abençoada e gloriosa vamos viver exclusivamente do poder da fé, que vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas uma coisa, o Espírito de Deus nos alerta, ciente que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo 16. Amém? Romanos, capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Quem foi que acreditou que o poder da fé está se manifestando na vida daqueles que creem? Quem? Porque logo a fé é pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Cristo. Então, que se manifeste esse poder da fé na sua vida, eleito, abençoados e predestinados. Amém. A fé, ela vem pela pregação. Amém? E essa pregação deve ser a palavra de Cristo. Nós temos uma fé racional que nos leva a pensar. Essa fé racional nos leva a pensar, porque a fé nos ensina a agir no que diz ao nosso respeito. Glórias a Deus. Amém. Então, amados, filhos de Deus, embaixadores de Cristo, com a mente de Cristo ativada. Amados irmãos, a fé, ela opera o que a palavra de Deus revela. Amém? Então, os filhos do Eterno, quando estão ouvindo a palavra de Deus, esta fé, ela vai sendo revelada. E nós, pelo poder da fé que está operando em nós, nós ouvimos crendo e tomamos posse. Então, nesta noite gloriosa, misture, faça essa mistura, né? Misture a sua fé com a palavra. Amém. Tire a palavra do teu coração diante das situações. Pense como Deus pensa. Glórias a Deus. Amém. Então, surgiu uma situação, tire a palavra que está no teu coração, para que o poder da fé comece a se manifestar para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Amém. Então, eleitos, nós temos que estar cientes. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né? Hebreus 11, 6, Paulo diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé que agrada a Deus, esta fé que agrada a Deus, não é pelo sacrifício. Esta fé que agrada a Deus, ela se manifesta através da pregação. Glórias a Deus. Não é através de sacrifício, não é através de campanha, não é pelas vigílias, né? Nada disso. A fé que agrada a Deus, ela crê na palavra dele. Glórias a Deus. Então, tudo que nós estamos ouvindo, é necessário crer na palavra. Para quê? Para que possamos ir recebendo ela e confessando diariamente diante das situações, né? Vamos ver um exemplo, né, do poder da fé. Olha que exemplo nós vamos ter nessa noite. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 7 até o 10, diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 7 em diante, diz: e ali pregavam o Evangelho. Então é através da pregação do Evangelho que este poder da fé se manifesta. Amém. No versículo 8, ele continua dizendo, né? Em Listra estava sentado um homem, aleijado dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Olha a posição deste homem, né? Um aleijado, nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, né? Então, numa pregação da palavra de Cristo, dá para observar quem tem fé para ser curado, né? Que diz que esse coxo, ele ouvia falar Paulo, que fixando os olhos nele, viu que aquele paralítico, né, um coxo de nascença, ele tinha fé para ser curado. E no versículo 10 ele disse em alta voz, né, levanta-te direito sobre os teus pés, e diz que ele saltou e andava. Então, amados, filhos de Deus, embaixadores de Cristo com a mente de Cristo ativada, esse coxo, ele estava ouvindo a pregação do Evangelho.
Paulo olhou para ele, né, e disse, né, o que você está fazendo aí? Né? Por quê, meu amado? Né? Certeza absoluta. Né? O que você está fazendo aí? Você tem fé para ser curado. Glória a Deus. Você que está nos assistindo à distância, você tem fé para ser curado. Você tem fé para sair dessa situação. Você tem fé para vencer qualquer circunstância da vida. Você já tem a fé que agrada a Deus. Então, Paulo falando, né? O que você está fazendo aí? Amém. Você tem fé para ser curado. O que você precisa é ouvir. E ouvir o quê? A pregação do Evangelho, né? Ouvir o que o Pai está falando a meu respeito. E tomar posse e combater este bom combate, né? Mantendo firme a sua confissão de fé. Tendo uma boa consciência, né? Porque isto é fé. Amém. Esse homem ouviu falar Paulo e ele não ouviu falar nem de Moisés, nem de Pedro, nem de João. Ele ouviu falar Paulo. Glórias a Deus. Ele não ouviu falar de campanha, nem do sacrifício. Ele ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que o homem, ele tinha fé para ser curado. Né? O homem possuía essa fé para ser curado. Você também. Você possui essa fé para ser curado. Você possui essa fé para sair dessa paralisia. Você possui essa fé, amém? Porque Deus já lhe deu este dom da fé. Glórias a Deus. Amém. Então o homem vivia paralisado diante de uma situação. Paulo não foi lá colocar a mão na cabeça dele. Paulo não fez nenhum outro tipo de trabalho. Simplesmente houve uma pregação. A pregação do Evangelho. Por quê, meu amado? O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este homem nunca andou, meu amado. Ele nunca foi numa UPA, né? Fazer uma cirurgia no hospital. Nunca, né? Paulo liberou a palavra com poder. A palavra de autoridade. Amém. Sobre a vida daquele homem. Essa palavra, ela tem poder. É o poder da fé. Tem autoridade de lhe alcançar e você começar a ter o resultado na sua vida dessa palavra. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Ele já tinha a fé. Assim também você. Você já tem a fé. Glórias a Deus. Glória amém. A Deus. Ele precisava, era o quê? Ouvir. E ouvir o quê? A pregação do Evangelho. E Paulo começou anunciando o Evangelho. E diz que o homem, quando ouviu, né? Paulo dizia em alta voz, né? Dizendo, levanta-te direito sobre os teus pés. Diz que o homem saltou e andava. Amado, tem muitas pessoas, né? Paralisadas na vida. Essa paralisia, né? É na mente, meu amado. Porque às vezes a mente está atrofiada, né? A mente não está dando crédito à pregação do Evangelho. Mas você que é um predestinado, você que é um vocacionado, você que é filho do Eterno, você já tem essa fé que está te impulsionando agora. E você começa a dizer, eu posso, eu consigo, eu sou mais do que vencedor. Deus me deu força. E agora o caminho de cabeça erguida, tomando posse de tudo que é direito. Amém. 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 Então comece a falar com a firme convicção. Né? Paulo estava olhando para aquele povo, mas viu que no meio daquele povo tinha um que tinha fé para ser curado. Né? Quem sabe hoje essa mensagem está chegando, né, a milhares de pessoas. Mas às vezes o poder da fé está se operando somente em um, que está crendo. Porque muitas pessoas às vezes não dão crédito à mensagem. É necessário dar crédito à mensagem. O Evangelho da graça de Deus. Glórias a Deus. Amém. Então eu estou aqui pela fé, vendo que você tem fé. Né? Você já tem esse dom da fé, porque Deus já lhe deu. Glórias a Deus. Agora, o que você tem que fazer? Tome as rédeas da sua vida, meu amado. Né? E comece a viver esta vida que o Pai tem para você. Amém.
Tu és um filho do Eterno. Amém. Então eu não vejo você aí numa mediocridade, não. Eu não vejo você aí debaixo de um espírito de miséria, não. Eu não vejo você aí apocado, dando desculpa para a situação, não, não, não. Eu vejo que você tem a fé, amém, suficiente para sair hoje, né? E tomar as rédeas da sua vida e ir longe de cabeça erguida. É assim que eu vejo. Amém? Que você já tem esta fé. Essa fé que te dá força, te dá bom ânimo, né? Te encoraja para você vencer as circunstâncias da vida. Amém? Qual era a visão que o coxo tinha, né? Sobre ele? Né? Era uma visão de derrota, porque há anos o homem vivia assim, né? Paralítico, paralisado diante da situação. Mas quando ele ouviu falar que Paulo disse, olha, levanta, disse que o homem saltou. Que nesta hora o poder da fé te dê força para você saltar diante dessa situação. Amém. Amém. Glórias a Deus. Este coxo, ele procurava disfarçar, era um disfarce que ele tinha, né? De dor, tornando, né, este homem, né, impotente de ficar de pé diante da vida, né? Então muitos estão assim, né, impotente, sem nenhuma condição de ficar de pé diante da vida. Mas o poder da fé já lhe alcançou. O poder da fé, né, está te dando força suficiente para que você vença essa situação de cabeça erguida. Amém. Então, quantas pessoas, meu amado, estão assim, né, se escondendo, né? Muita gente está escondendo atrás de uma bebida, outros estão se escondendo atrás de um maço de cigarro, outros estão se escondendo atrás de drogas mais fortes, né? Ficam se escondendo e não tem força para encarar a situação, né? Meu amado, encare essa situação de frente. Glórias a Deus. Amém. Amém. Quantas pessoas vivem aí envergonhado de si mesmo, né? Dando desculpa para a situação, né? Amado, você precisa encarar a vida. Glórias a Deus. Não adianta você querer ficar bebendo, achando que vai resolver a sua vida, porque não vai. Não adianta você querer ficar, né, se drogando, porque não vai resolver a sua vida. A dor vai aumentando cada vez mais, né? E o dinheiro vai saindo e não resolve nada na sua vida, né? O que é necessário? Encarar a situação. Glórias a Deus. O poder da fé está te dando força para que você encare essa situação. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus é poderoso, meu amado, de te levantar nesta noite por meio dessa palavra. Deus tem o poder de te erguer. Deus tem o poder de te impulsionar a você avançar, tomando posse de tudo aquilo que é direito seu que está à sua frente, né? Então eu vejo você que me assiste agora, eu vejo você pelo poder da fé sendo curado dessa dependência química, né? Eu vejo você sendo curado desse alcoolismo. Eu vejo você sendo curado do tabagismo, né? Eu vejo você sendo curado dessa dor. Eu vejo você sendo curado dessas feridas do teu passado, né? Eu vejo você agora liberando o poder do perdão, né? Através, né, do poder da fé, por meio daquela pessoa que te traiu. Então eu vejo você liberando agora o perdão. E você sendo curado, meu amado. Né? Quem sabe você é uma pessoa que está há anos e anos carregando mágoa de alguém que te traiu. E você contraiu uma doença e está sendo derrotado por ela, mas tu não veio esse mundo para ser derrotado pela doença. Você veio destinado a vencer, porque diante de qualquer situação, nós já somos mais do que vencedores. Amém. Então eu vejo você tendo fé, glórias a Deus. Então você já recebe? Eu recebo o poder da fé se manifestando na minha vida. Levanta-te diante dessa situação. Fique de pé diante da vida, porque o local que você está não foi feito para você ficar caído. Não.
Você não é um fracassado. Você é um abençoado. Né? Comece a liberar a palavra, porque a palavra ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é o quê? É a palavra da fé que nós pregamos. Né? Se com a tua boca tu confessares, né, o que está dentro do coração, então busque o que está dentro do teu coração. Amém. E libere esse poder da fé. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você não é um derrotado. Você já é mais do que vencedor. Amém. Senhor. Deus está na tua vida. Amém. É teu direito, né, reinar em vida. Então é nosso direito. Deus nos predestinou a quê? A reinar em vida. E como é que eu vou reinar em vida? Crendo na pregação da palavra de Cristo. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, amado, dê graças a Deus. Você consegue, né? Tem pessoas que dizem, mas eu não consigo. Tira isso da tua boca, Amém. né? Tira isso, meu amado. Que é como um automático. Quantas pessoas dizem, mas eu não consigo isso, eu não consigo. Não, né? Amado, creia, você consegue. Você é um vencedor. Você consegue. Você não vai mais ficar aí, né? Alcoolizado. Não. Você não vai ficar mais aí jogado nos cantos, não. Você tem esse poder da fé que está te erguendo nessa noite para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, filho de Deus, né? Muitas pessoas estão vivendo assim, né? Com um espírito de derrota, mas Deus não te deu um espírito de derrota. O espírito que está em nós é de poder, de amor e de moderação. Então nós podemos sim, todas as coisas, porque é Cristo que nos fortalece. É o Glória a poder Deus. da fé que nos colocou de pé para podermos, amar, dar testemunho das grandes vitórias que nós já conquistamos pela fé. Amém. Amém. Você foi chamado, nós fomos chamados para o bom combate. Levanta-te diante dessa situação, porque eu vejo que você tem fé, né, para ser próspero. Eu vejo que você tem fé para ter saúde perfeita.